Acima de qualquer coisa, nós temos falado uma coisa importante. Por que é tão importante meditarmos na Bíblia? Pode sentar os obreiros, por favor. Por que é tão importante, como nós fizemos domingo passado, vamos fazer agora, por que é tão importante essa forma de meditação na Bíblia? Porque pode acontecer da pessoa, ela olhar para si, todo mundo, como eu disse a semana passada, olha para si com óculos com a lente cor-de-rosas. Todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que os nossos erros são minimizados. Os nossos erros não são tão graves assim. O dos outros são, mas o nosso não. O nosso é tranquilo, são erros leves, tranquilos. Então, às vezes nós olhamos para os outros e enxergamos os erros dos outros de uma forma bem ampliada. Vemos tudo com muita gravidade. E quando olhamos para nós olhamos de forma bem tranquila, bem leve, né? E muitas vezes olhamos até falamos assim: ah, mas Deus sabe do que está no meu coração. Esse é o problema. Esse é justamente o problema. Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando e meditando, vendo, analisando, estudando comportamentos. São comportamentos. Por isso que eu digo que a Bíblia é uma fonte inesgotável para que nós possamos aprender, refletir sobre os nossos comportamentos, aprendendo com aqueles que acertaram e também aprendendo com aqueles que erraram nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Então, o estudo que nós temos feito, a meditação que nós temos feito, são analisando comportamentos, para nos trazer uma lucidez. Não é porque você vem à igreja que seus comportamentos estejam agradando a Deus. Longe disso. Você pode estar frequentando a igreja e a única coisa certa que você está fazendo é frequentar a igreja. O resto, tudo está errado. Entendeu ou não? Sim ou não? Você pode estar frequentando a igreja e a única coisa certa que você está fazendo é vir à igreja. Porque o resto, ou não generalizando algumas coisas, e é aí que nós precisamos trabalhar. E isso não é uma coisa fácil, isso é para quem quer vencer realmente. Isso não é uma coisa fácil, não estou pregando facilidade, porque muitas vezes é como arrancar um pedaço de nós. Você vê que arrancar uma atitude, um mau hábito de dentro de nós é uma guerra. Estou certo ou estou errado? Arrancar um mau hábito de dentro de nós, às vezes é como se você estivesse amputando um membro do teu corpo. É uma luta, é uma guerra, mas tem que ser feito, porque aquilo vai me conduzir à destruição, ao fracasso, à derrota, à dor futura. E se eu quero um bom futuro, eu não posso desprezar isso. Eu tenho que tratar com muita seriedade, porque esse mau comportamento, esse mau hábito aos olhos de Deus, vai me trazer consequências futuras. Então, começamos essa meditação aqui, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei. Diga comigo, Acabe tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Engraçado, olha que coisa interessante. Vou repetir aquilo que eu tenho repetido em algumas reuniões.
Quem era Acabe? Era alguém que não conhecia ao Senhor? Ou as leis do Senhor? Os mandamentos do Senhor? Era um ignorante? Não. Tanto é que foi levantado para reinar sobre o povo de Israel. Foi levantado para reinar, governar o povo de Israel. Foi abençoado por Deus e colocado numa posição muito especial por Deus. Mas olha que coisa interessante, depois de assentar no trono, de começar a reinar, tendo a oportunidade de fazer tudo certo, olha o que diz, diga comigo, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Amém? Geralmente nós temos algumas justificativas, né? Nós temos alguma justificativa que nós sempre falamos assim as coisas, né? Olha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse a oportunidade de ocupar tal posição, se Deus me desse a oportunidade de ter uma família, se Deus me desse a oportunidade para que eu tivesse uma prosperidade, algo, vivesse uma vida tranquila, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, ocupar tal posição, mas aí seria assim, seria assado, seria... Eu sou do princípio que a pessoa, quando ela tem que fazer o certo, ela faz o certo aonde ela está, na posição que ela está, no nível que ela está. Porque se ela não faz agora, ela não vai fazer em momento nenhum. Ok? Amém? Isso é igual emagrecer, né? Isso é igual emagrecer. Se eu tivesse numa academia, não, mas se eu quero, eu já começo me reeducando, já começo fazendo uma caminhada. Não dá para ir para a academia, então eu já começo fazendo uma caminhada, eu já começo fazendo alguma coisa eu já começo fazendo, depois eu completo. Porque não quer dizer que depois eu vou para a academia, que eu vou pegar firme ou que eu vou fazer certo. Não quer dizer também. Quando a gente quer, a gente já começa no nível que está. Aonde a gente está, na posição que a gente está. Amém? Você vê que quando ele assentou o trono, ele, abençoado, poxa, Deus colocou para reinar, abençoado, colocou como autoridade, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Diga comigo essa frase, por favor. Ele não apenas achou. Por isso que a pessoa tem que ter cuidado. Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que isso não é tão grave. Eu acho que essa é a mais comum dentro da igreja, que não é bem assim. Essa é a melhor dentro da igreja. Eu acho que não é bem assim. Tá bom, não tem problema. Você deveria ter certeza, não deveria achar. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Nós estudamos alguns domingos sobre os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Foi o pior casamento que ele poderia ter feito, que é outra coisa que deveria ter pedido a direção, buscado a direção de Deus, e é sempre assim, né? Às vezes a pessoa, ele só fala assim, eu quero, não, mas eu quero, eu vou, não. Ela não para buscar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? É com essa pessoa que o Senhor quer que eu me una? É com ela, Senhor? Senhor, é da tua vontade? Não tem essa preocupação. Aí ele se uniu a uma mulher que foi uma desgraça na vida dele. Volta, por favor, só para eu pegar o raciocínio. Passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal,
que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Puxa vida. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, diga comigo, Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Tinha um valor para ele, tinha um valor para ele. Ele não ia abrir mão daquilo que tinha um significado, tinha um valor para ele. Veio dos pais, herança dos pais, ele não queria abrir mão daquilo, é um direito que ele tinha. Amém? Então Acabe foi para casa aborrecido. Só quero parar aqui. Espiritualmente falando, essa atitude de Nabote é uma atitude, olhando para nós hoje, as bênçãos do Senhor são como uma herança para nós, é algo que não se abre mão, é algo que não se troca, é algo que não se vende. A nossa comunhão com o Senhor não é algo que eu troco por nada. Ah, bispo, mas eu não troca. Muitas vezes, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, ou deixamos de priorizar a Deus para priorizar outras coisas, nós estamos trocando. Nós estamos abrindo mão da nossa comunhão, da nossa herança, daquilo que espiritualmente vem de Deus. Nós não estamos dando a devida importância àquilo que vem de Deus. A atitude de Nabote foi uma atitude bastante interessante. Você vê que ele não se preocupou em dizer não ao rei. Era um homem importante, era uma autoridade, mas a vinha era dele, herança dos pais. Ele não ia abrir mão só para fazer a vontade do rei, porque o rei era um homem importante, era um homem influente. Até porque certamente Nabote já tinha detectado que Acabe não era em nada espiritual, não era um homem dirigido por Deus, diferente do que nós vemos numa passagem que nós trouxemos de Davi recentemente. Quando Davi foi ao campo de um homem, ele disse: meu senhor, pega tudo que o senhor precisar. Davi também não aceitou, né? Mas você vê que era um homem influente, um homem que tinha a direção de Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus. Aqui não. Aqui era um rei de Israel, mas que não era dirigido por Deus. Eu poderia tentar deixar confusa essa situação, colocando assim: aqui supostamente poderia ser um homem de Deus que não é dirigido por Deus. Entendeu? Poderia deixar confuso aqui, só para entendimento. Poxa, é um rei, foi levantado para governar o povo de Deus, mas não era dirigido por Deus, só fazia o que Deus reprovava. O que acontece nos dias de hoje? Podemos ser um Acabe? Levantados por Deus para um propósito especial, mas só fazer o que Deus reprova?
podemos ser um Acabe, levantados por Deus para algo glorioso, e só fazer aquilo que entristece a Deus? Podemos. Podemos. Porque você se preocupa só com o seu hoje ou você se preocupa com o seu amanhã? Porque muitos ignoram o seu amanhã. E você quer saber como será o seu amanhã? Analise meticulosamente como está sendo o seu plantio hoje. Você já sabe como vai ser seu futuro. Não conte com a sorte, conte com a fé, porque a fé é que vai fazer com que você faça bons plantios. A sorte é aquela coisa assim, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou viver assim, um dia, essa é a sorte. A pessoa vive com essa esperança, e tem gente que nasce e morre dizendo isso e não sai do lugar. Amém? Então, como é que, quando nós meditamos no Salmo 37, nós lemos lá no Salmo 37, 4, 5, 6, entrega o teu caminho ao Senhor, ou entrega a tua vida, entrega as tuas obras, entrega as tuas atitudes, confia nele, confia, porque se você entregou o seu caminho ao Senhor, quer dizer que você, não é a gente falar assim, Senhor, eu entrego, mas eu faço as minhas escolhas, eu sigo do meu jeito, da minha maneira. Quando eu confio que se eu tiver atitudes espirituais, eu confio se eu ficar com o que Deus quer, eu confio se eu obedecer a Deus, eu serei recompensado por Deus. Deus vai cuidar de mim. Confia nele e ele tudo fará. Confia nele e ele tudo. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa fácil. Amém, pessoal? Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disse: não te darei a herança de meus pais. Repita comigo: deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Como é que chama isso? Birrinha, manhinha, frescurinha, viu? Isso é atitude de um homem de Deus? Olha, leva a sério isso comigo aqui, ó, por favor. Leva bastante a sério, porque esse tipo de atitude vai afastar as pessoas de você, inclusive sua família. Esse tipo de atitude afasta até as pessoas que estão mais próximas, porque todos nós podemos ter dias maus, todos nós podemos ter dias que não são dias bons, mas a Bíblia nos ensina: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga comigo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que é fortalecer no Senhor? É parar, é buscar, é orar, rasgar teu coração. Senhor, eu estou sem força. Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu estou sem energia. Senhor, me ajuda a me levantar. A Bíblia diz, diga comigo: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Então está dizendo: o fraco não se conforma com a sua fraqueza. Diga o fraco, eu sou forte. O fraco não se conforma com a sua fraqueza, não se conforma. Mas às vezes a pessoa, ele já se acostumou e ele quer chamar atenção através dessa postura que não é uma postura bacana para você. Não é uma postura bacana e não é uma postura espiritual, e não é uma postura que vai fazer com que as pessoas que estão ao seu redor te vejam como homem de Deus, que te veja como mulher de Deus.
que te veja como alguém de Deus. Isso não é uma postura boa. Nós temos momentos ruins, nós temos momentos difíceis, mas nós nos separamos, nós buscamos no Senhor, nós oramos. Senhor, me levanta, de mim mesmo eu não posso, de mim mesmo eu não dou conta. Senhor, eu não tenho energia, eu não tenho força. Meu Deus, eu estou com a minha alma aflita, eu estou com a minha alma triste, eu estou com a minha alma batida. Poderia, numa situação como essa, que esse aqui já estava corrompido, mas poderia, Senhor, toca no coração de Nabote, Senhor, muda. Ele disse que não, mas o Senhor, a última palavra quem dá é o Senhor. Ó meu Deus, toca no coração dele, que essa vinha venha para as minhas mãos, que eu vou preparar algo melhor para ele, eu vou dar a ele algo melhor. Abençoa, meu Deus, abençoa. Como é que se resolve as coisas? Na oração. Amém? Aí, o garotão aqui, o meninão mimado, diz assim: não te darei herança de... Foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Passa. Diga comigo: sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei uma vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Diga comigo: conseguirei para você a vinha de Nabote. Essa mulher era uma mulher completamente corrompida. É uma mulher que não cria. Esse casamento já foi um casamento errado. É por isso que hoje a Bíblia nos alerta a esse tipo de união, né? É o tipo de casamento. Ele tinha uma fé, ele servia a um Deus, ela servia a um outro Deus. Ela tinha uma outra fé. E aí, quando ele se uniu a ela veio com hábitos, costumes de outros, servindo outros deuses, servindo a Baal, a idolatria e etc. E ela corrompeu ele. Ela corrompeu tremendamente, ela não tinha temor algum. Inclusive, essa mulher está lá no livro de Apocalipse, descrita como alguém terrível. Aí, ele não perguntou para ela: mas como você vai conseguir? Não se preocupou com isso. Não se preocupou. Sabe por que eu estou trazendo aqui e aconselho assim você ouvir bastante, com bastante lucidez, bastante atenção? Porque nós temos condições, às vezes a gente se conforma com coisas. Geralmente nós medimos nosso grau de espiritualidade por vir à igreja e por meditar na palavra algumas leituras que nós fazemos na palavra. E isso está muito longe de ser a atitude do verdadeiro cristão. A atitude do verdadeiro cristão é viver a palavra, é tomar decisões ou deixar de tomar decisões, é ser guiado pela palavra. Isso é a atitude do verdadeiro cristão. É ser guiado. Deus não quer que eu faça, eu não vou fazer. Deus não quer que eu esteja, eu não vou fazer. Deus não quer que me una, eu não vou unir. Isso vai fazer com que Deus se entristeça, que afaste o Espírito Santo de mim, então eu não vou fazer. E isso é atitude. O que é priorizar a Deus? Eu fico com a minha vontade ou com a vontade de Deus? Eu fico com a vontade de Deus. Eu faço a vontade das pessoas ou a vontade de Deus? Não, eu faço a vontade de Deus. Isso é ser o verdadeiro cristão. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs selos, pôs nelas o selo do rei e as enviou
às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ele escreveu: decretem um dia de jejum, ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e o apedrejem-no até a morte. Gente, olha para mim. Nós estamos falando aqui, nós estamos descrevendo, no caso dela, ela é uma mulher corrompida. Mas, volta um pouquinho, por favor. Mais um. Olha ali, ó. Enviou cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e enviou, diga comigo, às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. E você viu o plano maléfico? Você viu o plano maléfico? E aí o que eu quero dizer é o seguinte: essas autoridades, essas pessoas, não deveriam ter questionado uma atitude como essa? Sim ou não? Verdadeiros homens de Deus, se eram autoridades e nobres da cidade, não deveriam ter analisado: espera aí, isso aí está errado, porque acima da ordem do rei tem a lei de Deus, e Deus é claro. Você está entendendo o que eu quero te mostrar ou não? Quantas pessoas que se dizem de Deus estão completamente corrompidas? Quantas pessoas se dizem de Deus e não têm temor algum no coração? Quantas pessoas se dizem de Deus e se submetem a coisas absurdas, bizarras? Quantas pessoas que dizem: eu sou de Deus, eu conheço a palavra, grande coisa, conheci a palavra, e não se submetem, vão se unindo a coisas repugnantes, a práticas. Poderia ter parado aqui, questionado, dito assim: não, isso não provém de Deus. Que isso? Nós vamos levantar uma calúnia contra esse homem para poder matar um justo. Nós sabemos que ele não fez nada. Levantando gente, coloca 2 vagabundos, coloca 2 vadios lá, para levantar e caluniar esse homem, levantar, difamar esse homem, criar uma situação para poder prejudicá-lo, para ter ocasião que ele falou contra o rei, falou contra, agora falar contra Deus, agora também tinha, né? Usa o nome de Deus para o que não presta, usa o nome de Deus para o que não presta. Ele falou, diga que ele falou mal contra o rei e contra Deus. O que eu quero mostrar a você é que o que não falta, por isso que a Bíblia é clara, e é aí que nós precisamos refletir, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, muito poucos serão os escolhidos. Porque pessoas sem temor. Acabe poderia ter perguntado: mas como você pretende fazer? Também não quis saber, não é verdade? Sim ou não? Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele podia ter perguntado: como você pretende fazer isso? Ele não quis perguntar. E aí, acompanhe atento comigo, tá? Acompanhe atento comigo.
Passa. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinha escrito. Diga comigo, tem uma palavra que diz assim, que se chama subserviente. São pessoas que ele é servo para o que não presta, ele é servo para o que não deve, ele é um bom servo, só para coisas que não prestam. Ele se submete a qualquer coisa, não é o bom servo, para o que deveria ser, ele ser realmente obediente, ele não é. Para obedecer, para fazer as coisas corretas, certas, ele não é. Mas para o que não presta, você vai fazer assim, 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 você vai fazer, pode ser completamente errado, mas ele faz. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então, depois, homens vadios vieram e sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de Nabote, de Jezreel. Recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se, foi tomar posse da vinha. Não questionou nada. Ele estava lucrando com isso, gente? Ele ia se dar bem com isso? Sim ou não? Porque é aquela coisa, geralmente a pessoa fala assim: as pessoas fazem tudo errado, cometem a injustiça e se dão bem na vida. Aparentemente ele estava se dando. Aparentemente ele estava se dando. Esse é o grande problema. E no final? E depois? Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias, que era o profeta: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Você vê que Deus mandou o profeta ir lá. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Para aí. Diga comigo, diga-lhe: assim diz o Senhor. Completa a leitura, por favor. Foi ele que assassinou? Foi ele? Mas ele foi responsabilizado pela sua omissão. Esse é o ponto. Esse é o pai, eu não fiz nada. Eu não fiz. Não, mas você deveria ter perguntado. Começou com a sua ladainha, começou com a sua fraquezinha, começou com as suas atitudes, você deveria ter assumido uma postura. Você não quis, você foi omisso. Foi ali que começou. Você sabia de tudo. Você sabia a mulher que você tinha. Você sabia a mulher que você tinha. Você sabia que ela não tinha caráter. Você sabia que ela não media as consequências. Você assassinou um homem e ainda possou da sua propriedade. Você, e acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Isso mesmo, o seu sangue. Por isso que nós temos que ser lúcidos. Totalmente lúcidos. Às vezes nós queremos ignorar algumas coisas. Tem pessoas, desculpa, tá?
Nós estamos na igreja para ouvir o quê? De quem? Nós estamos na igreja para ouvir a palavra de Deus. É inteligente da nossa parte que nós venhamos saber como Deus pensa? Sim ou não? É inteligente da nossa parte que nós venhamos aprender, saber como Deus pensa. Porque às vezes nós vamos nos enganando, vamos nos iludindo, vamos falando assim, está dando certo, está fluindo, não, é porque Deus está comigo, Deus está provando. Não, pode ser que lá na frente vira de ponta cabeça. Não se confunda, ou não confunda a longanimidade de Deus com aceitação. Deus é longânimo. Eu preciso ser reto, eu preciso parar. Nós estávamos falando a respeito de uma pesquisa que foi feita em um determinado país, e o pesquisador ele queria levar as pessoas a uma reflexão profunda sobre o caráter delas, né, aquilo que está dentro delas. E ele levou as pessoas foi feita uma pergunta e levar as pessoas a uma linha de pensamento, para que elas se conhecessem e soubessem o que estava dentro delas. Então a pergunta era: se você se tornasse invisível, se ninguém pudesse vê-lo, o que você faria? Aonde você iria? Aonde você entraria? Que prática você teria? O que você pegaria? Se você se tornasse invisível, o que você faria com esse benefício? Então tinham pessoas que falaram de tudo, né? Falaram de tudo. Pessoas que fariam tal que eu pegaria isso, para ajudar não sei quem, ninguém ia ver o que ele estava fazendo. Outros com a mente pervertida, faria coisas, entraria em lugares, né? Porque a mente é pervertida, e etc, etc, etc. Eu transmito essa pergunta a você. Se você tivesse esse poder de se tornar invisível, o que você faria de diferente do que você está fazendo hoje? Nada, bispo, porque eu já faço tudo. Porque tem isso também, né? Porque de vez em quando a gente se torna invisível, não tem ninguém vendo, né? Tem isso também, né? De vez em quando se torna invisível, não tem ninguém vendo e tem gente fazendo. Porque nós temos que parar e analisar, porque quando não tem ninguém me vendo, inclusive, outro dia eu falei sobre na vigília dos 7 Espíritos que nós realizamos, nós falamos sobre o último espírito, que é o espírito do temor do Senhor, né? E o espírito do temor do Senhor é do jornal desse mês. Olha lá, quantas promessas para aqueles: vida longa, prosperidade, segurança, a família abençoada, a casa abençoada, para aqueles que temem o Senhor. E temer o Senhor é justamente aquilo que nós estamos falando, né? O Senhor faria isso? Não, o Senhor não faria, eu também não vou fazer. O Senhor iria lá? O Senhor teria essa atitude? Não acredito que o Senhor teria. Eu também não vou ter. E assim por diante. Amém? Se você tivesse o poder de se tornar invisível, o que você faria diferente? Aí é que está o problema, porque se você faria muitas coisas diferentes, e de repente essas práticas, isso está dentro de você. Se você tivesse a oportunidade, você faria. Esse é o problema. É que se você tivesse a oportunidade, você faria. E aí que nós somos medidos. Porque Deus, Ele julga as intenções e as motivações. O Senhor julga as intenções
do coração e as motivações que nos levam a ter ou fazer, praticar determinadas coisas. Amém, pessoal? Vou repetir. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Diga comigo: você assassinou um homem. Olha que coisa. Ele foi choramingar, ele induziu com aquela atitude manhosa dele a Jezabel, que era uma mulher completamente maligna. Aquela mulher maligna virou para ele e falou assim: deixa comigo que eu vou conseguir a vinha para você. Ele não quis saber, ele não perguntou. Ela mandou cartas, certamente essas cartas devem ter sido assinadas por ele, porque ele era o rei, certo? Ele, despachou ali e tal, enviou essas cartas e arrumou os vadios, mandou para as autoridades, enviou para os vadios criaram a situação, apedrejaram e etc. E o Senhor vem agora e diz: você assassinou um homem. Ele não pôs a mão, ele não foi lá, ele não mandou a pedra. Você assassinou um homem e ainda apossou-se de sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Grave isso aqui, porque isso aqui se cumpriu, tá? Esse foi o fim dele, cães lambendo a boca dele. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Diga comigo: então você me encontrou, meu inimigo. Por que ele via Elias como inimigo dele? Porque Elias trazia aquilo que estava errado. Elias advertia. Elias trazia a palavra do Senhor a ele. Então ele tomou Elias, ele a partir do momento ele passou a ver Elias como seu inimigo, porque Elias falava a verdade a ele. Olha como é que ele tratava, ó. Então você me encontrou, meu inimigo. Inimigo por quê? Porque falava o que Deus estava mandando falar? Falava o que Deus estava mandando falar? Eu o encontrei. Ele respondeu: porque, diga comigo, por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Olha aqui, ó. Eu quero que você analise essa palavra comigo também. Por que você se vendeu para fazer o que Deus reprova? Por que você se vendeu? Por que você se vendeu? Por que você cedeu? Por que você se vendeu para fazer o que Deus reprova? Quando você cede a uma pressão, um assédio, quando você cede a uma corrupção, quando você cede aquele assédio que está sendo, malignamente está acontecendo com você, para você ceder a coisas que você sabe que não é certo, que você sabe que Deus não vai aceitar, então você está se vendendo. Você está se vendendo, e quando você se vende, olha o problema, quando você se vende, você se torna propriedade daquele que você se vendeu. Quando você se vende, você se torna propriedade daquele que você se vendeu. Você já perdeu o controle. Quando você se vende, por isso que nós devemos sempre ficar com aquilo que Deus aprova. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Fique com aquilo que o Senhor aprova. Ainda que para ficar é como se você estivesse cortando um membro. Você estivesse amputando um membro. Pode doer em você, mas fique com o que o Senhor aprova. Porque às vezes a pessoa só vê o momento. Eu faço uma pergunta para você: aquele momento, conquistar aquela vinha foi benéfico para ele?
aumentou a riqueza dele? Entendeu ou não? Porque não é um momento que eu devo olhar, eu preciso olhar lá na frente. Eu preciso meditar lá na frente. Porque essa vinha não trouxe prosperidade a ele, não aumentou o patrimônio dele. Essa vinha foi uma desgraça na vida dele. Porque a forma que ele conquistou foi uma forma abominável ao Senhor. Então, olha o que o homem de Deus falou: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, seja escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a Adibasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Para aí, por favor. Digam comigo: farei a sua família. A atitude dele trouxe desgraça para a família. O que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, ele sabia o que Jeroboão tinha feito. Ele tinha visto o exemplo. Era conhecido por todos os exemplos de Jeroboão. Nós precisamos ser pessoas inteligentes. Antigamente eu sempre usava uma expressão: você quer conquistar o que alguém tem conquistado? Você quer ter o que alguém tem tido? Quando eu digo, não é só de bens materiais, é de comunhão, de espiritualidade. Seja um bom observador e olhe como a pessoa age. Qual é o nível, o grau de temor dessa pessoa, como essa pessoa serve a Deus, como essa pessoa busca a Deus, quais são as atitudes, a idoneidade da pessoa, o nível de compromisso da pessoa com Deus. Reflita, analisa, medite, observe, seja um bom observador. Você não quer o que muitas pessoas você tem visto. Nós temos exemplos e mais exemplos de pessoas que são exemplos do que não se deve ser, do que não se deve fazer. Então seja um observador, porque quando você olha para a vida da pessoa, você olha, a pessoa está um caos, está uma desgraça, está tudo destruído na vida, está uma tragédia. É você observar o que levou essa pessoa a essa colheita, quais foram as atitudes dela, que tipo de atitude ela teve, que tipo de fé ela teve, ela praticou, como era o nível de comprometimento dessa pessoa com Deus. Seja um bom observador. Tem gente que é excelentes observadores para crítica, né? Sempre observa para os erros dos outros, observando com crítica. Não, seja um bom observador para que você possa aperfeiçoar suas atitudes, aperfeiçoar as práticas que Deus aprova. Observe: poxa, essa pessoa é bacana, eu gostaria de viver o que essa pessoa está vivendo, mas espera aí, deixa eu ver que nível de compromisso, qual é o caráter dela, qual é a fé dela, qual é a integridade dela. Deixa eu observar como é que ela faz, como é que ela serve a Deus. Não, essa pessoa, a vida dela está um caos, hein? Puxa vida, peraí, deixa eu analisar aqui, como era a vida dela, que atitude ela tinha, como é que ela era espiritualmente. É um exemplo, não é? As pessoas veem ela como homem de Deus, como mulher de Deus ou não? A família vê como homem de Deus, mulher de Deus ou não? Não, não vê. Não, então está explicado. Não quer essas atitudes. Ele já tinha um exemplo de Jeroboão. Ele sabia tudo que Jeroboão tinha feito. E o fim da família de Jeroboão, o fim do reinado de Jeroboão, como nós sabemos. Seja um bom observador. Observe para o teu crescimento. Tem gente que é excelente observador só para crítica, já percebeu? Sim ou não? Ai, você viu fulano? Ai, você viu? Guarda para você, por favor. Guarda para você. Observe para você, para o teu crescimento, para a tua evolução, para o teu aperfeiçoamento. Porque se ele tivesse observado, você vê que o temor dele foi zero, porque ele viu o fim de Jeroboão. E aqui o Senhor está mostrando assim, sabe, farei à sua família o que fiz a de Jeroboão.
Sabe aquela desgraça toda que veio sobre a família de Jeroboão? Você vai ver na sua agora. Porque você não aprendeu com os erros de Jeroboão. Você não aprendeu com as atitudes de Jeroboão. Amém? E acerca de Jezabel, o Senhor diz, diga comigo, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E isso se cumpriu também. Isso se cumpriu também. Só para concluir a leitura, terminou aí? Não? Só para concluir a leitura, pode passar. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como fazia os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quer dizer, ele já tinha visto que o Senhor tinha expulsado os amorreus, ele fez a mesma coisa dos amorreus. Quando Acabe ouviu estas palavras, diga comigo, quando Acabe, aí é que eu falo, gente, aí é que eu gosto de trazer essa reflexão. Como Deus é um Deus glorioso, como Deus é um Deus maravilhoso. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre os panos de saco e agia com mansidão, se humilhou. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Olha que coisa interessante, né? Você vê que um pouco que a pessoa se humilha, o Senhor se compadece. Isso é lindo. Isso é lindo, lindo, lindo. É por isso que a pessoa, olha para mim o que eu vou falar para você. E eu vou trazer uma lucidez bastante grande para você acerca de uma coisa que acontece dentro da igreja. Como aqui, ó. Quando a palavra vem e a palavra choca, ela vem de encontro àquilo que nós estamos praticando, errando, as nossas atitudes, aquilo incomoda. Ele olhou para Elias e disse: é você, meu inimigo? Você me encontrou, meu inimigo? Elias não era inimigo dele, só estava trazendo aquilo que Deus mandou trazer, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Você pode ouvir a palavra dentro da igreja e dizer assim: não gosto da palavra. Isso é uma liberdade que você tem. Não gosto da palavra, não quero ouvir essa palavra, porque quando bate com aquilo que aonde nós estamos falhando, errando, quando bate, confronta com os nossos erros, aquilo incomoda. E a pessoa pode até dizer assim: não quero ouvir. Sem problema algum, você tem liberdade. Você pode não querer ouvir. E você pode tomar a decisão e dizer assim: não vou mais na igreja porque não quero ouvir essa baboseira. Também é sua liberdade. Só que não muda nada. Você vai continuar fazendo a mesma coisa e a palavra vai se cumprir de qualquer maneira. Então, o que é inteligente? O inteligente é que nós possamos ouvir, a palavra penetra, a palavra nos limpa, a palavra nos achega a Deus, a palavra nos faz buscar, nos humilhar diante do Senhor. Eu faço a pergunta, né? Às vezes as pessoas distorcem os planos de Deus. Quando Deus o colocou como rei de Israel, foi para prejudicá-lo ou foi com um propósito? Um propósito especial. Puxa vida, Deus o abençoou, Deus o colocou como rei. Quem fez tudo errado, foi Deus ou ele? Ele se corrompeu,
Ele já não quis saber mais o que Deus aprova, o que Deus reprova, se seduziu pelo poder, como acontece muitas vezes, né? As pessoas, às vezes, um pouquinho de prosperidade que ela um alto nível de sensibilidade acerca daquilo que o Senhor reprova, aquilo que o Senhor aprova, aquilo que é a tua vontade. Me dê um alto nível, porque isso é o segredo para você se manter cada vez mais abençoado. Quando Deus colocou ele para reinar, era para reinar e era para terminar os seus dias reinando e abençoado. Quando Deus colocou ele nessa posição, não era para que ele terminasse lambido por cães, sua boca lambido por cães, jogado no chão. O que fez com que ele terminasse assim foi as suas atitudes. Amém? Use bem o seu livre-arbítrio. Use bem o seu livre-arbítrio. Use bem. Temor não é medo. Temor não é medo. Temor é uma atitude de inteligência. Temor não é medo. Tenho medo de Deus. Não, mas o meu temor me faz reverenciar a Deus. O meu temor me faz me submeter à vontade de Deus. O meu temor me faz me aproximar mais de Deus. O meu temor me faz me afastar cada vez mais das coisas que Deus reprova. Entende o que é? Amém, pessoal? Porque o que eu quero dizer a você, eu estou tentando entrar numa parte tão profunda que é possível que você esteja aqui na igreja e você está sofrendo. E você diz assim, mas eu vou à igreja. Mas não é vir à igreja, eu estou tentando transferir a você que é mais profundo, não é vir à igreja. É você viver a palavra, é sensibilidade à vontade de Deus, é buscar a comunhão com Deus, com o Espírito de Deus. Entende o que eu quero dizer? É suas condutas diárias, suas obras diárias, suas atitudes diárias. Da hora que você levanta no temor, você procura se afastar das coisas que vai te contaminar, que vai contaminar o templo do Espírito que é você. Às vezes vem situações para que você conte uma mentira. Não vou falar, não, o temor do Senhor vai prevalecer no meu coração. Vem uma situação que faça com que você maquine contra uma outra pessoa, não, porque não necessariamente que você vai tirar a vida de uma pessoa, mas você pode maquinar contra uma outra pessoa, armando situações, armadilhas para prejudicar uma pessoa, e Deus está vendo, Deus está observando. Pode levar a consequências gravíssimas. Amém? Fique em pé, por favor. Deixa aí. Olha ali comigo. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? O Senhor falando com Elias. Você viu? Visto que ele se humilhou, não trarei essa desgraça.
Ele não vai colher isso agora. Ele em si não vai colher. Se humilhe. Esteja atento. Porque eu tenho dito, às vezes as coisas espirituais são tão difíceis. Por que é tão fácil a gente aprender o que não presta e é tão difícil a gente aprender o que é certo, o que é espiritual? Já prestou atenção que é uma guerra? É tão fácil a gente aprender, a gente toma decisão tão rápido para coisas erradas e às vezes é uma luta tão grande para tomar decisões certas, que Deus se agrada. Nós vemos cada dia mais que nós só estamos, vou repetir essa frase, parece até repetitivo, nós só estamos seguros na vontade de Deus. É o único lugar que estamos seguros. Você vê que a gente não pode confiar no governo, a gente não pode confiar na liderança, a gente não pode confiar, só estamos seguros em Deus. Às vezes a gente vive transferindo a responsabilidade. Mas eu gostaria que o meu marido fosse, eu gostaria que a minha esposa fosse. Não, começa por alguém, começa por você. Começa por alguém tem que começar. Nos últimos tempos eu tenho sentido uma necessidade tão grande de conversar com a minha família. Eu tenho reunido a minha família constantemente. Eu falo, senta aqui todo mundo, que a Bíblia diz isso. Senta com a tua família, com teus filhos, ensina, quer andando, quer caminhando, sentado, deitado, levantando, ensina. E tem falado do temor do Senhor, o propósito do Senhor. Dobra os joelhos, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar por tudo, né? Orar por nós, orar pela igreja, orar por vocês, orar pelos projetos, pelos propósitos. É tempo de orar, é tempo de buscar, colocando temor em nossos corações, né? Vigiando nisso, porque é muito fácil a gente se distrair, é muito fácil você ser seduzido, o sistema está aí, extremamente sedutor, e a gente vai se envolvendo e nem percebe, não é verdade? Vai se envolvendo e a hora que você vê, você já está envolvido. O problema, aqui eu quero mostrar a você, eu faria o resumo dessa palavra dizendo assim: Acabe era um ignorante? Não, longe de ser um ignorante. Era rei de Israel, era rei do povo de Deus, conhecia as leis e os mandamentos, sabia o que Deus aprovava e o que Deus reprovava, sabia, e quando passava alguma coisa, Deus usava o profeta para advertir. Deus usava o profeta para advertir, mas ficou com o que era errado. Amém, pessoal? Isso é fé. Sabe o que é a verdadeira fé? É eu parar agora e falar assim: Senhor, como eu estou diante do Senhor. Espírito Santo, há algo em mim que entristece o Senhor? Não me deixa ter paz com aquilo que entristece ao Senhor. Espírito Santo, eu estou fora do propósito que Deus me chamou. Não me deixe ter paz fora do propósito que Deus me chamou, porque eu quero estar no propósito de Deus. Se você tivesse o poder de se tornar invisível, você faria alguma coisa diferente do que você está fazendo? Eu quero dizer a você que, se você faria alguma coisa diferente,
Se você parasse falando, se eu tivesse poder de ser invisível, eu faria. Então cuidado, porque isso está dentro de você. Esse sentimento está dentro de você. E quer dizer que se você tivesse a oportunidade para fazer, você faria. Ele foi ungido para um grande propósito. Mas ele, homem, estragou tudo. Ele foi ungido para algo muito grande. Mas ele, homem, fez só escolhas erradas. Deus não vai interferir em nossas escolhas. Por isso que nós precisamos buscar sempre a direção de Deus em oração em cada escolha que vamos fazer. Cada escolha que vamos fazer. Porque não podemos fazer escolhas erradas. Porque Deus não tem o compromisso de terminar o que Ele não começou. Deus não tem o compromisso de terminar uma obra que não foi Ele que começou. A gente usa muito essa frase, o que Deus começou, Deus vai terminar, não é? Sim ou não? É perfeito. Mas Ele não tem o compromisso de terminar o que Ele não começou. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Toda iniquidade Ele levou, minha